Querido Deus, Pai de todos nós, somos sim seus filhos carentes de amor e afeto. Passamos tempos longe do teu lar, andando por caminhos tortuosos, onde encontramos angústias e desilusões, esquecidos de que deveríamos colaborar na sua seara de luz. Agora, depois de sofrermos as consequentes desilusões, pelo tempo que desperdiçamos nos descaminhos da vida, contamos com a sua infinita misericórdia, com o seu amparo e o seu amor a nos acolher em seus braços paternos. Voltamos, porém, modificados, necessitando de novas aprendizagens para que tenhamos condições de tomarmos diferentes resoluções em nossas vidas. Por isso, estamos aqui nesse momento reunidos para recebermos do mais alto as instruções dos mandamentos que nos deixastes através do seu Filho querido, Jesus, aquele que se fez para nós o caminho pelo qual iremos nos regenerar. Prepara, Senhor, o palestrante de hoje para que nos instrua de forma mais pedagógica possível, com a qual possamos assimilar melhor seus ensinamentos que tanto nos conforta. Sobretudo, Pai amoroso, prepara os nossos corações, despertando a sensibilidade elevada que nos tornará dignos de habitarmos a sua casa. Que assim seja. Na trilha da caridade, você já pode sentir a felicidade de auxiliar? Imagina-te no lugar de quem pede. Provavelmente jamais precisaste recorrer à mesa do próximo para alimentar um filho estremecido e nem saibas quanto dói a inquietação nas salas de longa espera, quando se trata de mendigar singelo favor. Quantos nos dirigem um olhar molhado, suplicando socorro, são nossos irmãos. Talvez nunca examinastes os prodígios de resistência dos pequeninos, sem prato certo, que te abordam na rua e nunca mediste a solidão dos que atravessam moléstia grave. Sem braço amigo que os assista no sofrimento, a se arrastarem nas vias públicas, na expectativa de encontrarem alguém que lhes estenda de leve apoio contra o assédio da morte. Muitos dizem que há entre eles viciações, mentiras, que nos compete evitar em louvor da justiça. E ninguém pode contrariar a justiça, chamada a reger a ordem. Será justo, no entanto, verificar até que ponto somos culpados pelos desesperos que os fizeram cair em semelhantes desequilíbrios e até onde somos também passíveis de censura por faltas equivalentes. Deus nos dá para que aprendamos também a distribuir. Assegura a disciplina, mas lembra-te de que o Senhor te agradece a bagatela de bondade que possas entregar em favor dos que sofrem, e a palavra de reconforto que graves no coração torturado, que te pede esperança. Trabalha contra o mal, no entanto recorda que as leis da vida assinalam a alegria da criança desditosa, a quem deste um sinal de bondade, e respondem às orações do velhinho que te recolhe os testemunhos de afeto, exclamando: Deus te abençoe. A caridade, em cada gesto e em cada frase, acende o clarão de uma bênção. Será talvez por isso que a sabedoria divina ergueu o cérebro acima do tronco, por almenara de luz, como a dizer-nos que ninguém deve agir sem pensar, mas entre a cabeça que reflete e as mãos que auxiliam, situou o coração, por estrela de amor, fulgurando no meio. Olá pessoal, boa noite. Foi um imenso prazer que nós voltamos aqui para podermos aí conversar um pouco mais a respeito de uma passagem bíblica que consta lá no livro de Atos, que vai exatamente mostrar-nos um momento de resignação, de forma resoluta em que Paulo de Tarso
vira-se para Jesus no momento em que o vê naquela aparição em Damasco. E Jesus, quando então observa Paulo ali, ajoelhado, humilhado de alguma forma, porque havia compreendido com toda aquela grandeza espiritual que enxergava, quem era Jesus. De fato, não era aquele embusteiro que Saulo de Tarso imaginava até outrora, mas do contrário, era sem dúvida a luz, era o sol, era sem dúvida alguma o governador espiritual que ele tanto almejara conhecer, o profeta enviado, o Messias, e que ele por tanto tempo havia perseguido. E naquela hora, ainda assim, nessa condição, Paulo de Tarso, ainda Saulo, pergunta, a Jesus: Senhor, o que quereis que eu faça? De forma humilde, se entrega então aos desígnios superiores, mostrando aí já a sua grandeza espiritual, embora ainda direcionando suas experiências terrenas num caminho tortuoso de perseguição, como já verificamos no livro Paulo e Estevão, trazido aí pelo benfeitor Emmanuel. Então, essa experiência de Paulo, eu na verdade inicio lembrando de um momento de fragilidade que eu mesmo tive no passado, e numa experiência em que cheguei um pouco reclamão em casa, reclamando das coisas da vida, das dificuldades, ainda que mínimas, numa época ainda de adolescência. E me lembro, embora talvez ela mesma não vá se recordar com essa clareza, mas me lembro que minha mãe entrou no quarto, perguntou o que era, e eu disse que estava um pouco chateado, angustiado com as coisas, e que obviamente não tinha muito a conversar, não queria muita conversa. E ela disse simplesmente para mim: eu estou aqui. E saiu do quarto. Aquilo mostrou de alguma forma naquele instante algo importante, porque eu imaginei que minha mãe fosse falar muitas coisas, explicar muitas coisas, mas no final das contas, o simples gesto de dizer que estava ali já foi o suficiente para criar um pouco da sensação, a percepção exatamente do afeto, do amor, da presença que um bem-estar, que uma alma amiga, que uma alma generosa próxima pode nos causar quando assim nos propomos a recebê-la com carinho e pensarmos, obviamente, aqui, para além das relações biológicas. Não é porque era a minha mãe, mas, obviamente, quaisquer pessoas podem também estar na presença, auxiliar, dar esse ânimo e esse estímulo às pessoas. E, obviamente, isso vai aparecer muito no momento do sacrifício, da dificuldade, da dor da vida, uma vez que, como diz Emmanuel, o cristão sem esse espírito de sacrifício é como lâmpada morta no santuário do Evangelho. Então, certamente, todos nós iremos enfrentar problemas, dificuldades e vamos precisar sacrificarmos-nos por alguém, assim como alguém se sacrifica também por nos auxiliar e nos amparar, nos fazer qualquer tipo de bem nesse sentido. Imaginando que hoje os nossos sacrifícios nem se assemelham, por exemplo, aos sacrifícios originais das primeiras famílias. É bom que nos lembremos que hoje somos cristãos muito também graças ao esforço e ao sacrifício dos primeiros, os mártires cristãos, aqueles em que viviam em agrupamentos que se interessavam inclusive pela entrega do próprio corpo físico como forma de demonstração e construção da nova cristandade. Nós hoje não somos convidados nesse mesmo sentido. Esse grupamento que antes era visto simplesmente pelos laços consanguíneos, hoje nós já enxergamos isso na família de uma maneira um pouco diferente, mas naquela época, esses cristãos, os primeiros cristãos que faziam esses sacrifícios, se entregavam com louvor e cantorias, como nós vemos, por exemplo, nas obras Ave Cristo, do próprio Emmanuel, que mostrava que essas perseguições que duraram por tantos séculos, na verdade, elas vão ali se assemelhar ao que menciona Delfim de Girardin no Evangelho segundo o Espiritismo, em sua belíssima mensagem, quando ele diz, o que importa para o soldado perder as armas, perder o uniforme, desde que, na verdade, entrem na glória. Então, aquele período, aqueles sacrifícios que aquele grupamento fazia, quando perguntavam a Jesus, Senhor, o que quereis que eu faça? Certamente o tipo de sacrifício era outro. O tipo de missão era outro. Era uma missão relacionada àqueles grupamentos familiares consanguíneos que também se assemelhavam aí e traziam um aspecto da materialidade, da entrega material nesse sentido para mostrar que o homem estava se desapegando daquela vida, daquela materialidade, daquela única existência.
Então, nesse sentido, hoje, nós vemos a mudança, já percebemos que o grupamento familiar, por exemplo, já é outro. Já não se restringe mais a apenas a ótica sanguínea, consanguínea, por assim dizer. O conceito de hoje é amplificado, consideram-se, na verdade, outros grupos, a família por afetividade e outras formas de relação que contemplam o que se chama de família. E aí, nesse caso, nós já vamos lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os Misericordiosos, e já encontramos uma outra feição de sacrifício. Inclusive o próprio capítulo, né, quando fala lá do sacrifício mais agradável. O sacrifício mais agradável ao Senhor já não é mais a entrega do próprio corpo, nesse sentido, do sacrifício em prol da causa. Mas, do contrário, é que o homem entregue, né, ou sacrifique o seu próprio ressentimento, a sua própria amargura, o seu próprio orgulho, o seu próprio egoísmo. Já percebemos aqui um sacrifício no âmbito espiritual. E esse é o que nós todos estamos vivendo hoje. É esse sacrifício da luta contra o orgulho, da vaidade, da inveja, do ódio que nós temos ainda no coração, que nos conclama a fazermos um pouco diferente. Nesse sentido, ou nessa perspectiva, já se entendeu, então, que não basta o corpo morrer. É preciso matar exatamente, ou pelo menos transformar, o homem velho. O homem que ainda está preso e arraigado nessas velhas culturas bárbaras da materialidade. Então, a vitória sobre o egoísmo é o nosso convite de hoje. A atual família, quando pergunta então a Deus, pergunta a Jesus, Senhor, o que quereis que eu faça? A resposta já não é mais a mesma, a resposta é exatamente essa. Combatei as chagas do orgulho, do egoísmo, como bem diz no livro dos Espíritos, as grandes máculas que nós ainda carregamos. Mas não para por aí. Essa perspectiva de evolução no sacrifício, de nós fazermos algo em prol de alguém, ou em prol do nosso grupo, em prol da nossa família, há de chegar num outro patamar. Patamar esse que nós conhecemos assim apenas de resvalos em histórias, em situações em que vemos, por exemplo, na Revista Espírita ou na grande literatura de André Luiz, mostrando uma outra formatação de família em que ali, na verdade, não basta você se vencer, você realmente se transformar, vencer o egoísmo e o orgulho. Já vem agora com a nova perspectiva de Jesus, quando nos ensina, um novo mandamento vos dou, amem-se uns aos outros como eu vos amei, porque os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então não é simplesmente uma meta de transformação pessoal. Agora já há um avanço no sentido de realmente amarmos-nos. Não simplesmente os meus consanguíneos, não simplesmente os meus por afeto, os familiares que eu nasci e aqueles que eu escolhi, mas todos. E aí já é uma nova proposta, aí já é um novo regramento. Porque com isso, nesse sentido, que é a meta que Jesus propõe, os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Hora nenhuma faz uma restrição se estiverem na mesma família ou no mesmo grupamento familiar. Esses, assim, já são realmente os trabalhadores de Jesus verdadeiros, aqueles que já se conscientizaram de alguma forma, que confiam e assumem suas responsabilidades. Não com um, não com o outro, mas com todos, indistintamente. O trabalho é sempre o norte, com sacrifício. E essa estrutura familiar, ela mostra então os verdadeiros trabalhadores da última hora. Aqueles que se entregam efetivamente ao exercício pleno do trabalho, não como uma meta de sacrifício ou tristeza, mas como uma harmonia, como forma de se harmonizar. É por isso que, no final das contas, quando nós vamos ali na carta de Paulo, né, aos Coríntios, belíssima carta, inclusive na segunda carta, lá no capítulo 4, ele já menciona e mostra a importância do trabalho. Que nós somos, na verdade, como vasos de barro. Nós não somos o conteúdo de luz, mas nós somos vasos de barro que transportam esse conteúdo divino, que fazem, na verdade, mas vasos de barro se quebram, desde que nós realmente estejamos trabalhando para manter isso em dia, para que nós possamos cuidar de nós como corpo, como espírito, semeando o bem por onde passarmos. Essa é a nova tarefa do familiar, do cidadão do mundo moderno futuro, do qual imaginamos. Então, quando ali Paulo fala, né, que em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Esse perfil é o que se busca. Nós vamos receber, sim, o sacrifício da tribulação, da dificuldade, da complicação, tudo parece que vai dar um probleminha. Nós vamos ser perplexos, mas não desanimados. Perplexos, mas não desanimados. Vamos ver as coisas do mundo
com um certo espanto, perplexidade, como hoje vemos. Mas não vamos desanimar. Vamos, na verdade, dar sequência ao trabalho a que fomos chamados. Vamos ser perseguidos, certamente muitos estão sendo, inclusive no mundo de hoje, perseguidos pelos excessos, as durezas de pensamento, mas nunca desamparados, nos dizeres do próprio apóstolo. E ainda seremos, na verdade, abatidos, mas não destruídos. O linguajar bíblico, na verdade, nos remonta para que nós possamos, remonta a ideia de pensarmos que estamos sendo de alguma forma maltratados, sacrificados, não como os primeiros cristãos, mas obviamente de outra forma hoje, para testar a nossa firmeza. Então vai ser difícil mesmo. Sempre vai ter alguém a nos tirar do caminho, a nos convidar para não irmos a um ambiente positivo, a não fazermos uma oração, a sairmos daquele combinado de mudança que às vezes até propomos para nós como forma de vida, uma forma diferente de sermos melhores, sermos maiores do que éramos antes. Certamente vai ter alguém que vai tentar atrapalhar isso ou conduzir para um outro caminho. Então nós estamos caminhando para esse novo formato de família, compreendendo que o trabalho é o norte. Mas não um trabalho comum, não digo do trabalho empresa, do trabalho remunerado. Aqui nós estamos falando daquele trabalho com Jesus. O trabalho que está lá na questão 677 do Livro dos Espíritos, que nos diz que toda forma de trabalho, o Espírito sempre trabalha e toda ocupação útil é trabalho. Toda ocupação útil é trabalho. Então não há a dizer aquele que trabalha mais ou aquele que trabalha menos. Não se trata simplesmente do trabalho. Aquele que fala, trabalha. Aquele que serve, trabalha. Aquele que limpa, trabalha. Aquele que colabora, também trabalha. Todos são trabalhos com Jesus e cada um na sua condição, na sua necessidade. Tudo que faço com verdadeiro amor é realmente o trabalho. Mas aquilo que faço simplesmente pela obrigação de fazer, nessa definição dos Espíritos, termina não atendendo a todo o conceito de utilidade. Porque se hoje dou o pão e isso é útil para matar a fome do outro, entregar o pão simplesmente pela obrigação de fazê-lo, ou com desleixo, ou até com certo medo, nojo, receio do que estou fazendo, certamente a utilidade completa não se fecha, porque aquele que está entregando não está concebendo, ou pelo menos não está recebendo o pão espiritual ao qual esse gesto se propõe a realizar. Então, no final das contas, essa ideia de trabalho o tempo todo faz com que nós pensemos no que vamos falar, na forma como vamos reagir, na forma como vamos tratar as pessoas, em gestos pequenos e grandes de toda a ordem, porque no final das contas, toda ocupação útil também é trabalho, na figura ou na ideia que os Espíritos nos trazem, que é a forma de trabalho concebida por Jesus. Então não basta ser um grande trabalhador, não basta dizer que tem X anos de grupo mediúnico, X anos de evangelização, tantos anos participando de uma sopa em algum lugar. O que nós vemos na literatura espírita, muitas vezes é pessoas como essas, que às vezes chegam no mundo espiritual e são surpreendidas, internadas em tratamento, porque passaram a vida inteira trabalhando para fora, sem trabalhar para dentro, sem observar seus próprios defeitos e a forma, o como faziam esse trabalho. Muitas vezes reclamando, muitas vezes com o coração cheio de angústia. Então, todas as vezes que o Livro dos Espíritos fala ou discute o trabalho, ele vai mostrar, na verdade, que tudo é útil conforme as nossas faculdades. Eu não preciso ser maior do que ninguém. Eu não preciso, na verdade, querer estar no quadro, ou na figura, ou no trabalho de alguém. Desde que eu faça o meu trabalho bem feito, isso já vai mostrar, na verdade, a utilidade minha para aquele grupamento. E aí, certamente, se lá no passado entregaram o corpo físico como forma de renúncia ou de dedicação à ideia cristã, se hoje, no grande momento de vencermos as nossas próprias imperfeições, esses trabalhadores que vão entregar de toda forma o seu melhor trabalho, esses sim já venceram o orgulho de alguma maneira, já venceram suas vaidades e agora estão dispostos a servir constantemente. Então, quando perguntam, o que quereis que eu faça, Senhor? Aqui já temos uma outra resposta, não a mesma do passado, mas aqui certamente aquela que vai valorizar o que é uma família. Como diz Joana de Ângeles, né? É essa base fundamental sobre o qual se ergue esse edifício da sociedade. Então, não é mais aquele grupamento familiar consanguíneo só, é todo tipo de relacionamento, porque não basta nós sermos os melhores trabalhadores, precisamos nos relacionar. A própria lei de sociedade nos fala isso, nós somos aqui, viemos, na verdade, para nos relacionar.
Então, a forma como Paulo enxerga ou visualiza essas questões de família fica muito clara ali quando ele escreve, inclusive a Timóteo, numa de suas cartas, ele menciona lá, né, num trechinho da carta a Timóteo, aprenda primeiro a exercer piedade com a sua própria família, pois isso agrada a Deus, algo mais ou menos assim, pois isso é bom e agradável a Deus. Aprenda a ter piedade para com a sua família primeiro. A grande pergunta nossa hoje é: quem é minha família? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Como diz Jesus. Se for simplesmente o grupo pequeno, fechadinho da família consanguínea, será que estamos cumprindo na nossa atual condição essa ideia de termos piedade, compaixão e cuidado com essa família? Se entendermos que a nossa família é um pouco maior, colegas que jornadeiam juntos, amigos, aqueles que trabalham conosco, pessoas que estão próximos, os amigos queridos de dentro de nossa casa, se esse grupamento também é família, estamos fazendo a eles o bem, o máximo que podemos fazer? Então questões como essas se apresentam e quando então perguntamos, Senhor, o que queres que eu faça? Cada vez mais nós vamos perceber e destacar que aquela velha família já não é mais só aquela velha família. É preciso amplificar, mudar o sentido dela. E nesse encontro com Jesus, Paulo ali viu a sua grandeza e primeiro, claro, como falamos aqui, sentiu vergonha, mas depois sentiu um amor tão profundo, uma verdade tão serena na forma de falar, no amor, na entrega, no contato, que é exatamente essa sensação da qual nós falamos aqui no iniciozinho e da qual nós não vamos nos furtar para começarmos a ser trabalhadores, esses ingressos nessa nova esfera familiar. Porque se ainda hoje pensamos que o grupamento consanguíneo físico é o que temos, vamos aos poucos perceber que vamos se encaminhando e percebendo que outros também fazem parte. As pessoas que trabalham no centro, na mesma casa de oração, as pessoas que procuram pensar da mesma forma. Nós começamos a encontrar sentido no trabalho, sentido no que entregamos e na forma como fazemos. Por que eu vou no grupo mediúnico? Por que eu vou entregar um pão? Por que eu vou participar ali daquela sopa? Por que eu vou participar de um curso de orientação básica da doutrina? Ou em qualquer agrupamento religioso? Por que eu estou indo à minha igreja? Quando nós começamos a perguntar sobre isso e sentimos-nos amados por buscar, aí nós lembramos então que Viktor Frankl tinha muita razão na sua obra magistral Em Busca de Sentido, quando ali ele menciona com clareza e com grandeza que nós encontramos sentido não exatamente naquilo que fazemos, mas no como fazemos, no porquê fazemos. É o como nós servimos e não o quanto nós servimos é que vai fazer a grande diferença. Daí é que vem a pergunta, aí sim começa a fazer todo o sentido. Senhor, o que quereis que eu faça? Não como uma pergunta retórica, simplesmente para fazê-la, mas com um sentido. Eu efetivamente estou pensando o que quer que eu faça. Nós tivemos uma experiência como essa antes de reencarnar, né? Certamente, antes de nascermos, somos tão cheios de defeitos, tão cheios de problemas, que certamente perguntamos a algum amigo espiritual em melhor condição que a nossa, o que eu vou fazer? Como é que eu vou reparar aqueles danos do passado, com tanta gente que eu cometi tanto engano? Jesus, me ajuda. E nessa hora, o que nós pedimos muitas vezes, são às vezes coisas muito duras, mas a gente até não sabe o que fazer ainda. Estando aqui agora, no meio da vida, é que nós vamos começar a coordenar isso melhor. Mas só o trabalho é que efetivamente vai nos ajudar a repararmos esses danos do passado. E não é por outra razão que Jesus, assim que Paulo pergunta, Jesus dá uma resposta pedagogicamente perfeita. Uma resposta sublime, porque no final das contas Jesus não entrega o roteiro. Jesus não diz, vai lá Paulo, faça isso e vai ser salvo. Do contrário, Jesus dá uma resposta sui generis, muitas vezes incompreendida, porque ele diz para Saulo de Tarso, levanta-te Saulo, entra na cidade e lá será dito o que deve fazer, o que te convém fazer. Então veja que Jesus não fala para ele, olha, eu sou o governador, eu vou lhe dizer o que você tem que fazer. Não há entrega. Primeiro passo, levanta-te. Levanta-te. Porque como diz Divaldo Franco em várias das suas preleções, o problema não é cair. O problema não é cair de joelhos ou debruçar-se no chão. É não se levantar. É não querer se levantar. Então depois da dor, depois da perda do emprego,
depois da dificuldade, depois do amigo que porventura tenha desencarnado, o filho que tenha se perdido. Quaisquer problemas da vida, quaisquer circunstâncias ou chacoalhadas que nós recebemos, primeiro passo, levantar-se. O que quereis que eu faça? Levanta-te. Após a prova dura pela qual passamos durante toda uma existência, levanta-te. Segundo passo, entra na cidade, entra na vida, entra no corpo, entra na experiência. Te convidaram para ser participante de um grupo de evangelização. Vá participar. O que é para fazer? Lá você vai descobrir muito melhor do que antes. Porque ali dentro, vivendo, experienciando, você percebe, na verdade, a luz que possa induzir ou conduzir pessoas a fazer conforme o seu aprendizado, dando, então, a utilidade ao seu trabalho. E lá, então, quando estiveres envolvido, será dito o que convém fazer. Lembro aqui do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, em que Jesus convida Longinos, aquele soldado velho que havia sido, na verdade, o responsável por perfurar-lhe o corpo no momento da crucificação, que já vinha depois daquela experiência, cuidado, transformado, mudado interiormente, nos dizeres de Humberto de Campos, e então foi convidado por Jesus a atuar no nosso planeta, no nosso Brasil, com uma nova grande missão. E ele então aceita o convite. Mas ele não sabia para qual missão era. E depois, e não contarei aqui, para que fique, obviamente, aí sem dar um chamado spoiler, né, no nosso linguajar moderno, mas, obviamente, quando descobriu a envergadura, o tamanho da missão que era, Longinos não voltou atrás. Não virou-se para Jesus e disse, Senhor, se eu soubesse que era isso, não tinha aceitado. Do contrário, acolheu, mesmo sabendo que seria uma missão das mais difíceis. No caso de Paulo, mesmo ali, humilhado, entregue aos seus próprios pensamentos, com a sensação de não saber o que fazer, ele então vira-se para Jesus, do mesmo jeito que Longinos, e pergunta, o que quereis que eu faça? Então essa pergunta é obviamente para que todos nós reflitamos hoje. Será que eu estou pronto para fazer essa pergunta para Jesus? Senhor, o que quereis que eu faça nessa existência? Claro que nós temos pistas que nos são colocadas para que nós sigamos. E quando não seguimos, exatamente quando nós entramos numa sensação de que a vida parece que não se encaixa, não estou bem, não estou me sentindo confortável, não está bom. Não é porque eu estou trabalhando muito ou fazendo isso, é porque eu não me sinto, na verdade, participante dessa engrenagem. E nessa situação, convém que nós nos perguntemos. Porque quando perguntarmos isso a Jesus, ele não vai dizer, faça qualquer coisa, faça o que você mais gosta, faça do seu jeito. Vai ser entregue uma missão. E no caso ainda de Paulo de Tarso, quem foi lá dizer-lhe o que convinha fazer foi nada mais, nada menos do que Ananias, o homem que Paulo tinha saído exatamente para matar. E naquela ocasião Jesus então vai e fala a Ananias, vai, procura Paulo, abre-lhe os olhos, né, tira-lhe as escamas da cegueira, que não era simplesmente física, eram também uma cegueira espiritual, e ajuda-o a começar. Ananias também, hora nenhuma, diz, Senhor, esse cara é aquele que está matando os cristãos aí, será que não dá para deixar ele um tempo aí, cego, meio largado lá, para ele parar de matar as pessoas? Não. Ananias vai com um perdão intenso, cheio de vida, cheio de amor, para que pudesse ajudar então o algoz de algumas horas antes. Nesse sentido, nessa perspectiva, nós devemos nos perguntar, eu estou pronto então para perguntar isso a Jesus hoje? Senhor, o que quereis que eu faça? Porque a tarefa não vai ser uma tarefa simples, vai ser uma tarefa de envergadura grande. Por isso que nós não podemos simplesmente perguntar por perguntar. Devemos sentirmos-nos amados, sentirmos-nos queridos e fazer um teste entre nós mesmos. Se nós pudéssemos imaginar nessa hora, eu perguntando isso a Jesus, será que eu gostaria da resposta? Porque se eu estiver na dúvida, eu preciso pensar com carinho. Se eu não preciso ainda, como diz a parábola do filho pródigo, entrar em si, entrar em mim mesmo, observar-me, para que eu possa então, com maturidade, perguntar isso a Jesus de forma lúcida, sem querer, na verdade, fazer simplesmente uma pergunta retórica depois que eu vou voltar atrás, para que isso não me cause o desestímulo. Porque quando Jesus disser ou nos apresentar, e ele não vai vir, provavelmente, o próprio Jesus como foi com Paulo de Tarso, certamente
vai ser encaminhado a nós um mensageiro que será o próprio Jesus nos seus dizeres. Quando fizerdes a um desses meus pequeninos, a mim também estarás fazendo. Vai ser o presidiário que vai nos convidar a uma reflexão profunda. Vai ser a criança evangelizada que vai nos convidar a fazer isso. Vai ser alguém que pede o pão, alguém que pede uma palavra de conforto. Vai ser alguém que precisa de um pouco de amparo. E aí então, a belíssima palavra proveniente do grego, entusiasmos, é que vai na verdade mostrar que em theos, em entusiasmo, é enchermos-nos de Deus e transportarmos o divino conosco para fazermos isso. Mas é preciso entusiasmo. Não é possível, na verdade, perguntar, Senhor, o que quereis que eu faça? E desestimular-se, curvar-se nos ombros, fechar-se à proposta do que vem ser entregue. Mas é animar-se para fazê-lo, como Abigail, em uma conversa que já tivemos aqui em outra oportunidade, o fez com Paulo de Tarso. Depois de 3 anos no deserto, Paulo então sonha com Abigail e ali ela mesma diz, esvazia-te, né, desses pensamentos do mundo e quando houver esgotada a última, a derradeira gota, né, dessa posca, desse veneno da materialidade humana, dos enganos humanos, Jesus então vai encher o teu espírito com as claridades imortais. E aí a pergunta é, se eu hoje fosse então preenchido das claridades imortais, o que eu faria com ela? Será que estaria eu pronto então para oferecer-me ao serviço, ao sacrifício, como mencionamos bem no iniciozinho, ao sacrifício que todo cristão há de realizar para que não seja lâmpada morta no santuário do Evangelho? Porque quando nós morrermos, certamente muitos acreditam que vão perguntar, o que você fez lá na terra? E nós vamos dizer, eu fui médium, eu fui evangelizador, eu frequentei uma reunião pública uma vida inteira, nunca perdi nada. Mas provavelmente a pergunta que vão nos fazer não será quantas crianças nós evangelizamos, quantas palestras foram feitas, quantas garrafinhas de água nós fluidificamos, quantas palavras de amor nós falamos. A pergunta não vai ser quanto, vai ser o que você se tornou ao fazer cada uma dessas. E aí a pergunta já não é mais uma pergunta simples e retórica, é uma pergunta de sentido. O que você se tornou? Então não é o quanto fez, é o como fez. É o como realizou a transformação para fora e também para dentro. Como foi que se percebeu mudado, transformado. Então nós vamos sempre ter aí as dificuldades. A dor, a experiência do sacrifício vai vir sim. E vai, como diz, né, o ditado, esmerilar o espírito. A dor é um esmeril espiritual, por assim dizer, que vai transformando aos poucos, afiando para que nós nos tornemos melhores. O projeto é, sem dúvida, alcançar essa terceira família, essa noção aclarada de amor, que não se restringe, como disse, ao grupamento próximo, mas aquele que eu olho pela janela, vejo os meus vizinhos e digo, eu sou capaz de amá-los. Eu vejo as pessoas na rua e eu as amo. Se isso é para um futuro, nós só chegaremos nesse futuro se começarmos aí o exercício no momento em que estamos agora. Para que nessa ideia do mundo regenerado, nós olhemos uns para os outros e possamos então imaginar que o bem prevalece sobre o mal, porque agora eu não lhe quero mais o mal, mas quero-lhe o bem, ainda que ainda pequeno, na minha forma de ser, mas eu já começo a amá-lo no pouco. Por isso, meus caros, a grande noção, a grande questão, o grande momento hoje é fazer aquela diferenciação que Emmanuel já faz, salvo engano, no livro Caminho, Verdade e Vida, com certeza no livro Caminho, Verdade e Vida, em que ele faz uma diferença entre o que é parentela e o que é família. Parentela, segundo ele, é a própria estrutura desses combates, desses embates, em que se reconhece pessoas que precisam aparar arestas e elas estão nos enfrentamentos como nós estamos aqui. Mas que família, no real sentido, já é a espiritualização, já é a transcendência. E é por isso que ele faz inclusive um convite, Paulo de Tarso agora, nos faz um convite. Quando lá, no livro Atos dos Apóstolos, numa das narrativas mais conhecidas em que Paulo e Silas, presos, as portas se abrem e eles têm a oportunidade de fugir. E o carcereiro, desesperado, adentra no recinto e vê que eles não fugiram, ninguém fugiu. Estavam querendo ouvir, saciar-se de Paulo. E naquela hora, então, Paulo vai de forma muito bonita, comenta e diz a ele, porque ele pergunta, de joelhos, o que eu preciso fazer para conhecer esse reino de Deus de que vocês tanto falam? E Paulo então entrega-lhe o grande segredo, que não era mais segredo, porque o cristianismo não traz segredos, o espiritismo não traz segredos, quando diz a ele, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo.
tu e tua família, tu e tua casa. Então não é só aquele ser que vai transformar-se, que vai obviamente se tornar melhor. Ele termina sendo o epicentro de uma transformação maior do grupo familiar inteiro. Então nós vemos pelas obras Alcione em Renúncia, nós vemos Célia em 50 anos depois, que eram pontos únicos dentro de uma casa cheia de problemas, cheia de vaidades, de orgulho, e que transformavam-se profundamente com tanta intensidade e tanto amor, que terminavam semeando e germinando nos próximos também um pouco dessa doçura e desse amor. Porque, como diz Paulo, crê no Senhor Jesus Cristo, ou seja, age conforme Ele, faz dele modelo e guia, e será salvo, tu e tua casa. Quem não gostaria de salvar a própria casa? Quem não gostaria de granjear amigos, como diz o próprio Jesus na parábola do administrador infiel, quando ali, enfim, mostra-nos, né? Naquela parábola que às vezes muitos talvez nem a conheçam, em que um servo, um senhor muito rico, percebendo que estava ali perdendo o dinheiro, que não estava vendo as suas finanças crescerem, chama o responsável, e o responsável naquela hora, coagido pela circunstância, vai então ao encontro dos devedores daquele senhor e começa a negociar com eles, dizendo que aquele que devia 100, que pagasse 80, o que devia 80, que pagasse 50, estava dando por quitado. Aquilo que parece um abrir mão, obviamente, uma das parábolas de mais difícil interpretação, porque muitos entendem que isso é um abuso, porque a pessoa está perdendo, quando no final das contas Jesus mostra, ou reforça, que enquanto estamos aqui, com as nossas riquezas espirituais, com tanta dificuldade para coordenar, queremos ser bons, mas não somos, queremos ser pacientes, mas não somos, não sabemos cuidar das nossas riquezas, dos nossos valores espirituais, que saibamos negociar com amor com aqueles que estão ainda caminhando na injustiça, como nós. Nós precisamos de pessoas hoje, que saibamos auxiliá-las, que saibamos dar-lhes condição de fazer o seu melhor, assim como elas também vão fazer conosco, para que no futuro, como diz Jesus, nós entremos ou recebamos juntos nos tabernáculos eternos a presença do outro. Não fiquemos só, não fiquemos sozinhos. Então essa é a grande ideia da pergunta: Senhor, o que quereis que eu faça? Se não é, obviamente, entregar o próprio corpo físico, estamos hoje vivendo a proposta de sacrificar as nossas más inclinações, vai chegar um tempo em que Jesus vai dizer-nos: ama. Mas ama profundamente, ama a todos, indistintamente, sem preconceito, sem crítica. E é nessa hora, é nesse dia, que certamente as nossas orações, todo o nosso empenho em fazer o melhor, em dedicarmos-nos, vai passar, obviamente, por uma série de circunstâncias. E aí, obviamente, nós vamos nos lembrar, espero que assim o seja com todos, daquela frase que comentei aqui no início. Quando alguém precisar de mim, o que eu direi para a pessoa? Não posso? Não tenho condição? Não posso ir ali cuidar de você? Ou eu direi, eu estou aqui. Se assim o fizermos, estaremos certamente fazendo ou transmitindo o amor maior que Jesus precisava. Porque quando Paulo de Tarso sofreu profundamente consigo mesmo, Jesus não disse nessas palavras, mas entregou a Paulo a si mesmo. E ele estava ali. Ananias, quando foi lhe ajudar, Jesus estava ali. Quando Prisca e Áquila receberam e acolheram Paulo, que havia, na verdade, cometido danos terríveis à família de ambos, Jesus estava ali. Que nós possamos estar ali também, respondendo então a pergunta, quando fizermos a Jesus, Senhor, o que quereis que eu faça? Certamente Jesus de alguma forma vai resumir tudo isso, dizendo para cada um de nós, levanta-te agora, entra na experiência que precisa e lá então será dito o que te convém fazer. Mas que certamente demandará de nós um esforço em dizermos, eu estou aqui. Um forte abraço a todos e uma excelente reflexão, que Jesus nos abençoe e proteja a nossa casa e todos aqueles que estão, na verdade, trabalhando em prol de todos os grupamentos religiosos, aqueles que estão se esforçando por implantarem nesse mundo, seja pelas vias digitais ou presenciais, o melhor, o que seus corações, obviamente, podem fazer. Um forte abraço a todos, pessoal. Deus, Pai nosso de amor e bondade, queremos te agradecer pela vida que nos deste e pelos cuidados constantes que recebemos a todo momento.
com Jesus e seus mensageiros, estamos no longo aprendizado de transformar as lições do Evangelho em ações rotineiras, de forma que a nossa ignorância dê espaço às manifestações de amor e sabedoria latentes em nosso íntimo. Para facilitar este aprendizado, Jesus demonstrou de uma forma simples e humilde o que devemos fazer. Ajuda-nos, Senhor, a usar a coragem para viajarmos para o além de dentro e de maneira equilibrada elencar as nossas imperfeições. Ajuda-nos, Senhor, a usar a disciplina para podermos trabalhar cada uma das imperfeições elencadas com afinco para transformá-las em virtudes correspondentes. Sabemos que os instintos, esta inteligência rudimentar, nos ajuda muito na manutenção da nossa vida. Mas é chegado o momento especial de prestar atenção aos nossos sentimentos. Qual é a energia que os movimenta? Assim poderemos escutá-los, para podermos cuidar de cada um deles com carinho e disciplina. Como somos o resultado do cultivo de hábitos milenares, tenhamos paciência nesse processo, pois a natureza não dá saltos, mas sejamos persistentes para alcançarmos o êxito, que é a nossa tarefa individual e intransferível. À nossa frente, os espíritos mais evoluídos já passaram por este aprendizado e alcançaram um resultado satisfatório. Como nossos irmãos, eles estão aqui, em nosso auxílio e nos dando o apoio que precisamos para também seguir este caminho, aliás, o único caminho para sermos felizes. Graças a Deus e assim seja.